Fala então, começa explicando para a gente a importância, né, das microempresas, né, que são as empresas que possuem até 9 empregados aqui na economia do país. Pois é, Pedro, eu estava fazendo uma pesquisa ontem de noite e eu achei um dado bem interessante. A gente talvez não saiba, né? Mas pouca gente sabe talvez. A gente tem a ilusão, assim, ou a gente acha que grandes empresas, grandes monopólios de empresas geram grandes empregos, muitos empregos. Mas no fundo, Pedro, na verdade os maiores empregadores do Brasil são os pequenos empresários, são as microempresas. Só para ter uma ideia, um dado bem interessante aqui, do Sebrae, inclusive, 80% dos empregos formais com carteira assinada no Brasil, 80%, olha só a quantidade, né? 80% dos empregos formais no país são gerados por micro e pequenas empresas. Ou seja, eles representam 80% de toda a mão de obra empregada no país. A gente vê a importância dessas pequenas empresas na cadeia produtiva do país, né? O quanto que elas geram de riqueza, e a gente acha que não, que as grandes empresas multinacionais que geram mais empregos, né? Mas, na verdade, não. Os maiores empregadores do país, hoje, e sempre foram, né, historicamente, são as micro e pequenas empresas, né? Outro dado importante, Pedro, é que em 2023, no Brasil, se registrou a abertura de 859 mil microempresas, né? Nossa. Mas tem um outro viés também, Pedro, porque entre 2015 e 2021 houve um aumento exponencial assim de abertura de microempresas. E ela está muito ligada, Pedro, não necessariamente ao aquecimento da economia ou do mercado interno. Uhum. E o que a gente percebe, assim, lendo a matéria e o Sebrae ali, né, fazendo a pesquisa no Sebrae como fonte de informação, é de que nesse período entre 2015, 2021, 2022, a relação de abertura de microempresas ou aquelas individuais está relacionado com o desemprego, porque entre 2015 a 2022, 21, o maior percentual de desemprego foi com 14,9% de taxa de desemprego. Quase o E dobro isso do que tem agora, né? quase o dobro do que agora. E isso está muito... se tu botar o gráfico de abertura de microempresas com o gráfico de desemprego, está muito próximo. Parece que são... tem um nome para isso, não vou me lembrar. Mas eu quero dizer que tem uma... Me parece que tem uma relação muito próxima, porque as pessoas que ficaram desempregadas, né, que perderam o seu emprego, elas, de alguma forma, para poder sobreviver no mercado, tiveram que abrir uma MEI. Uhum. Isso foi um dado de que, nesse período, entre 2015 e 2022, houve uma explosão de MEIs, né? Sim. E nós tivemos um problema econômico no país em razão da pandemia, né? O país se desaqueceu, né? Houve, apesar da abertura de créditos, apesar de financiamento de pequenas empresas, mas isso não conseguia alcançar o microempresário. Então, muitos empregados abriram uma MEI para prestar serviço. E aí, como o Andrei falou aqui naquela live, né, houve Uhum. também o aumento da pejotização, ou seja, Sim. muitos empregados, né, com características de empregado, mas contratado como MEI. Então, talvez isso tenha uma relação, sabe? Isso é ruim, de certa forma, porque tu mascara uma formalização de emprego, ou seja, um emprego formal, sem nenhuma garantia, quando, na verdade, o cara é MEI, né? Ou seja, o que acontecer com ele
ele não vai ter nenhuma cobertura dos direitos trabalhistas, né? Às vezes as pessoas acham que o problema é direito trabalhista, o problema do empresário é direito trabalhista, mas não é o direito trabalhista. Tem pesquisas, inclusive, que apontam que o problema não é o direito do trabalho, é a carga tributária e a capacidade de acessar crédito. Porque tu tem que dar inúmeras garantias, né, para o acesso ao crédito, e às vezes o microempresário não tem as garantias suficientes para poder acessar o crédito, né? Sim. E aí é que vem o Pronamp, que a gente estava conversando hoje, né? Sim, hoje a gente vai falar sobre o Pronamp aí mais adiante, explicar quais são essas linhas de crédito que estão surgindo, né, através dessas questões emergenciais aqui no Rio Grande do Sul. E foi bem o que você disse, né? As grandes empresas têm uma capacidade de conseguir altos valores com baixos juros, né? E já o pequeno, o médio empresário, quando vai ter algum tipo de crédito, os juros são muito altos e ele não tem um capital de giro para conseguir fazer a coisa se desenvolver e ele conseguir avançar aí com os seus projetos, né? Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades do pequeno e do médio empresário, né? Sim, sim. Vou compartilhar na tela aqui com a gente, então, os dados aqui de Canela com relação à contratação das empresas que mais contratam, né? Por área, por setor e também, olha aqui pra gente, em Canela, né? Pode falar então com a gente aí, Luciano. No database do Sebrae, tem em relação à Canela aqui, né? Ele só fala, basicamente, só tem um dado que é de 2024. Uhum. Em 2024, em Canela, 82% das empresas ativas em Canela representam o empresário individual, aquele microempresário individual, né? É aquela atividade cujo capital social vai até R$360 mil por ano, né? Eles representam 82% das empresas do total em Canela, só para ter uma ideia, né? Uhum. O microempresário individual, só para ter uma ideia, aqui, a microempresa são 67 em Canela. Microempresário individual são 374, né? E realmente, olha, o percentual é muito alto, né? Empresas de pequeno porte, 13. Outros estabelecimentos, né, são 13 também, né? Uhum. E aí vem o dado mais importante. Do total de empresas com registro até 2024, ou seja, até abril de 2024 em Canela, 10% correspondem a outros. 54% corresponde ao microempresário individual, o MEI, né? Uhum. 30% correspondem à microempresa. Aquelas empresas que pode ser limitada, que tem mais de um sócio, né? Uhum. E até microempresa é até 9 funcionários e empresas de pequeno porte até 50 funcionários. Isso, exatamente. E as empresas hoje hoje as empresas de pequeno porte em Canela têm 399, corresponde a 4,26%, né? É menor, né, a quantidade. Mas o que se destaca mesmo são as empresas individuais, né? As empresas de microempresário individual. Aquele tem só para ter, do ponto de vista jurídico, aqui o database fala, destaca-se que o empresário individual corresponde a 14,626 estabelecimentos em Canela, né? Uhum. E aí, como te falei, né? Em razão, talvez esteja ligado a isso, né? Da incapacidade do município ou dos municípios de absorver a mão de obra ociosa, muitos optam na prestação de serviço. Claro, muitos também se qualificam para ser prestador de serviço, montam sua empresa, vão empreender, né? Tem esse fator, esse fenômeno também, né? Mas aqui o que se mostra é que entre 2015 houve um aumento enorme de MEIs, né? Até 2021
era exponencial assim, a quantidade de abertura de microempresário individual. Muitos deles, como entregadores, prestadores de serviços, né, o que ficaram desempregados. Né? Hoje, eu acho que o cenário pode ser outro, Pedro. Hoje, tem as opções de qualificação, né? Talvez muita gente tenha acesso, aí criar uma empresa de prestação de serviços, né? De todo tipo, que aí é o outro, que entra no outros, né, Pedro? Que é, Sim. que é o que o database aqui fala, né? Que são 10%, né? São empresas, são microempresário individual que presta serviço de todo tipo, né? Manutenção, Uhum. de eletricidade, né? Técnico eletricista, né? Então, o que se vê é que o que gera realmente emprego e renda em todo o Brasil são as micro e pequenas empresas, né? São as empresas que têm a capacidade de se manter viva, empregando e gerando emprego, né?